Opa, Felipe Santana aqui e eu resolvi gravar este vídeo sobre a PL das fake news. Se você não sabe o que é PL, PL significa projeto de lei, ou seja, é uma lei que vai entrar em votação para, se aprovada, entrar em vigor. E eu vou estar passando para você tudo o que está acontecendo e o impacto que ela tem sobre sua vida como anunciante, tá? E eu resolvi pegar os tweets do Greenwald, o dono do Intercept Brasil, que foi um grande crítico da Lava Jato, a qual ele transformou na Vaza Jato, tá? Criticou bastante e era ovacionado, tá? Ele sempre foi elogiado pela esquerda brasileira. Só que ele veio se posicionar contra a PL das fake news, porque, aos olhos dele, ele está enxergando que é um poder que não pode estar nas mãos do governo. Ou seja, o governo não pode dizer o que é verdade e o que é mentira, porque dessa forma ele pode tentar amordaçar os partidos que são contra eles, tá? Os seus opositores. E aí ele escreve o seguinte: mais uma vez, Moraes, ele está falando aqui de Alexandre de Moraes, do STF, emitiu uma ordem de ofício impedindo Google, Facebook e Spotify de criticar o PL e ordena que seus executivos sejam interrogados pela PF sem qualquer provocação do MPF ou de qualquer outra pessoa. Outra decisão tomada com base em seu próprio arbítrio. O que o Green está querendo dizer aqui é o seguinte: o ministro do STF, para tomar uma decisão, ele precisa ser provocado pelo Ministério Público Federal. E ele está dizendo que ninguém provocou o Alexandre de Moraes e ele mesmo assim tomou a decisão de impedir o Google, o Facebook e o Spotify de criticar a PL. Você percebe como isso é insano? Um ministro do STF está impedindo que empresas que vão ser impactadas pela PL da fake news possa criticar. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. Seria a mesma coisa de que uma pessoa fosse invadir a tua casa para te roubar e a polícia te impedisse de criticar essa pessoa, de tomar qualquer ação contra essa pessoa. É o que está acontecendo aqui. O Alexandre de Moraes está impedindo que as empresas que serão impactadas pela PL de fake news critiquem a PL da fake news. Ou seja, eles não podem ser opositores em nenhuma democracia, tá? Em nenhuma democracia isso pode existir. Eu tenho que ser a favor a uma coisa e tenho que dar liberdade para que outras pessoas se oponham a essa coisa que eu sou a favor. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. E logo abaixo ele vai dizer o seguinte: enquanto isso, aqui está a Globo, de longe, o mais agressivo e importante apoiador dessa lei, tá? Então ele está dizendo que a Globo é de longe o maior apoiador dessa lei. E você pode pensar o seguinte: cara, mas por que a Globo é o maior apoiador dessa lei? Porque para ela é tão importante que essa lei seja aprovada, tá? Eu separei aqui vários links para vocês e um desses links é o seguinte: Lei da Fake News pode dar mais de 230 milhões por ano para a Globo. Então o Green está colocando aqui que, de longe, o mais agressivo, importante apoiador dessa lei é a Globo. E qual é o motivo? Porque a Globo está apoiando essa lei. Não é porque ela é boazinha, tá? De forma alguma. Ela está visando aqui lucro. E ela vai lucrar cerca de 230 milhões
por ano, tá? E eu vou deixar aqui para você esse link abaixo do vídeo, assim como outros links, para você entender o motivo dela estar lucrando com essa lei, tá? E aí você vai poder ler. E aí ele está colocando aqui, ó, a Globo é o maior apoiador. E ela está visando ganhar dinheiro em cima da lei, tá? E aí, ok. Ó, a esquerda continua fingindo dessa PL da fake news seria uma derrota para os bilionários. Alguém sabe quais são os donos da Globo, os defensores mais agressivos e influentes dessa lei? E ele coloca aqui que os donos da Globo são bilionários, tá? Então, o impacto, na verdade, não vai ser para os bilionários, tá? O impacto, na verdade, vai ser para os empreendedores, tá? Você que faz marketing digital, você que tem uma empresa que precisa estar anunciando, você que pratica dropship, você será a pessoa mais impactada com relação a isso, tá? E para vocês entenderem como Moraes, ele coloca aqui de novo, tá? Moraes, ele está fazendo isso de uma forma tão arbitrária. Eu trouxe para vocês aqui o seguinte, ó, na Gazeta do Povo, tá? Moraes intima Brasil Paralelo e Big Techs a depor por críticas à PL da fake news. Cara, é o seguinte, o Alexandre de Moraes simplesmente viu que o Brasil Paralelo e as Big Techs aqui, ele está falando Facebook, Google, Spotify, tá? Empresas de tecnologia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, a Gazeta do Povo, tá? Que ele intimou os presidentes dessas empresas aqui no Brasil para depor e explicar por que eles estão criticando a PL da fake news. Ou seja, você não pode ser opositor, tá? Você não pode se opor ao que eu estou falando. Então, se você se opor, eu vou te intimar a depor. E não só isso, cara. É tão bizarro isso que não é só isso, tá? E uma forma de calar as Big Techs foi essa daqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui e vou colocar para você, tá? O Google recebeu uma multa de 1 milhão por hora, tá? Então, governo impõe multa de 1 milhão por hora, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. Governo impõe multa de 1 milhão por hora ao Google se descumprir cautelares sobre PLs da fake news. E não só isso, tá? Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, fez uma reunião, tá, com os repórteres, deu uma entrevista dizendo o seguinte: o Google precisará se retratar e colocar o seguinte, ou seja, ele vai ter que colocar o que a gente quer, ele vai colocar aqui. Ele criticou a PL das fake news por interesses monetários, ou seja, iria deslegitimar, tá? Ia deslegitimar toda a crítica do Google dizendo o seguinte: a gente está criticando porque a gente quer dinheiro, tá? A gente quer mais dinheiro. Ou seja, eles estão criticando por isso e isso faria com que as pessoas perceberem que, na verdade, o Google não está criticando de forma legítima, tá? Então, foi dessa forma e é assim que o governo está fazendo para que a PL das fake news passe. Ele está calando seus opositores e calando seus críticos. Mesmo que você seja apoiador da PL das fake news, você tem que achar isso aqui, no mínimo, estranho, tá? Como é que eu calo os meus críticos? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar liberdade às pessoas de criticarem e deixar que os ouvintes analisem se é certo ou é errado, tá? E para você entender como isso é tão insano, dá uma olhada nisso aqui, ó. Câmara, eu vou deixar esse link para você, tá? Câmara adia a votação da PL das fake news para evitar a derrota do Google. Para evitar a derrota do governo Lula, tá? Cara, olha o que acontece é o seguinte. A PL das fake news ia entrar em votação, tá?
ela ia entrar em votação para saber se ela ia ser aprovada ou não. Só que o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação, pois se tivesse a votação, o governo Lula perderia. Ou seja, eles querem passar a PL de todo jeito. Eles querem que a PL passe de todo jeito. E ele adiou a votação para que os deputados não votassem contra a PL das fake news. E aí a gente vem aqui para uma outra coisa. Isso aqui é tudo fato, tá? Tudo fato. Antes de adiar essa votação, Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, faz uma reunião com Lula. E Lula libera emendas a parlamentares. E olha o que ele libera aqui: 6,5 bilhões para a Câmara e 3,5 bilhões para o Senado. Para você entender o que isso significa, quando o governo faz isso, é o que a galera chama de toma lá da cá, tá? Ou seja, ele liberou verba em uma tentativa de comprar votos para a aprovação da PL das fake news. Quando Arthur Lira viu que a PL que o governo quer que seja aprovada não seria aprovada, ele rapidamente adiou a votação. Ou seja, não vai ter votação. Isso é mais uma vez uma tentativa de calar os seus opositores. E isso é muito ruim para uma democracia. Tá? E eu estou falando isso no sentido de uma sociedade igualitária, de direitos iguais para todas as pessoas, tá? Ordenamento jurídico, para você entender, tá? Como isso é ruim para o Estado. Agora você precisa entender o impacto que isso tem para sua empresa como anunciante, tá? E o impacto que isso tem para a economia brasileira. Pois hoje, o canal que tem mais acúmulo de capital por publicidade é na internet, não é mais na televisão, tá? Então, ó, eu peguei aqui uma carta escrita pela IAB Brasil, tá? Que é a agência de publicidade interativa, gigante, tá? E ele coloca assim, ó: sim, ao fim das fake news. Cara, fake news não, tá? A gente não quer notícias falsas e notícias mentirosas, tá? Isso é um senso comum para todo mundo, tá? Não ao fim da publicidade digital. Porque a PL 2630 de 2020 ameaça a publicidade digital brasileira como conhecemos. Artigo 5º. Padronização do termo propaganda. Então, ó, os incisos 2 e 3 do artigo 5º da PL dividem a veiculação de anúncio entre publicidade e impulsionamento. O problema aqui é que o termo que une duas expressões existentes é o que chamamos de propaganda, definida na Lei 4.680 de 65. Para dividir algo que já existe de forma unificada há tanto tempo, como está no texto da PL 2630 de 2020. Artigo 5º. Para efeito desta lei, considera-se publicidade, conteúdo veiculado em troca de pagamento pecuniário ou valor estimável em dinheiro para os provedores de que trata esta lei. Impulsionamento, ampliação de alcance de conteúdo mediante pagamento pecuniário ao valor estimável em dinheiro para provedores de que trata esta lei. Aí eles dizem aqui, nossa proposta, tá? Para efeito dessa lei, considera-se propaganda, compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de divisão de ideias, mercadorias ou serviço por parte de um anunciante identificado, conforme descrito na Lei 4.680 de 65. Tá? O que eles estão falando aqui com relação ao artigo 5º é o seguinte: eles fizeram uma bifurcação, tá? Eles dividiram entre publicidade e impulsionamento. Eles dividiram o que seria, na verdade, a mesma coisa. Seria, na verdade, propaganda. E não pode haver essa divisão, tá? E aí, beleza, ele vem para o artigo 6º, tá?
identificação de conteúdo na origem de sua postagem, tá? Então, eu não vou continuar lendo isso aqui porque ficaria gigante, tá? Gigante pra caramba, tá? Mas eu vou deixar para você o link para você ver as propostas da IAB Brasil, tá? E aí eu quero voltar aqui com você para a gente fazer o seguinte, tá? Para a gente dar uma olhada nisso aqui, ó. PL 2630 2000 precisa de mudança. Isso aqui foi o que a Meta, tá? Ali o Facebook colocou. A lei proposta conflita com as leis existentes do Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados. O texto inclui dispositivos sobre direitos autorais que são inviáveis e ignora o valor que o aplicativo do Meta cria para veículos de notícia. O que ele está dizendo aqui já é o seguinte, olha, a gente está fiscalizando com relação a direitos autorais, como uma pirataria. É inviável, o custo seria enorme, o custo seria absurdo. E você, como empresário, sabe que empresário não assiste a custo, ele repassa para os seus clientes, tá? Então isso faria nossas vidas como anunciante ficar mais caro, tá? E aí o que? Regra na publicidade digital irão restringir ferramentas de marketing para pequenos negócios, tá? Ele coloca pequenos negócios porque o impacto em empresas bilionárias vai acontecer, vai. Mas elas já são bilionárias, elas já estão grandes, elas já têm dinheiro para conseguir passar por isso. Já pequenos negócios que não escalaram, que não conseguiram montar um caixa gigantesco, não tem grana para os custos que vão acontecer caso essa PL seja aprovada, tá? Ó, nos últimos anos, a Meta tem apoiado regulações que criam regras caras e justas para todos. Cara, e eu quero te chamar a atenção para o seguinte, velho. O Google, o Facebook, tá posicionando contra uma PL de fake news é porque realmente o negócio tá ruim, velho. Porque há todo um contexto de manipulação do Facebook e do Google, principalmente nos Estados Unidos. O Facebook, Mark Zuckerberg, foi condenado várias vezes, tá? Por estar calando opositores de outros países lá nos Estados Unidos. Então, imagina o cara tá se posicionando com relação a isso. Você pode achar que, poxa, a PL é boa, cara, mas se o Facebook, que já faz isso, tá? Ele já foi processado lá na Califórnia. Se você colocar aqui, ó, Facebook processado a Califórnia, tá? Ó, ó quanto ele teve que pagar, tá? E não só isso, teve vários casos, tá? Facebook em manipulação da campanha presidencial. Ó, campanha de Trump usou dados de 50 milhões de usuários. Cara, Facebook que está envolvido nessas coisas, que já foi processado. E ele está dizendo que isso é ruim, velho. É porque realmente é ruim, tá? É porque realmente isso vai ter um impacto gigantesco para os anunciantes, tá? E, cara, o governo, Felipe Neto, qualquer deputado ali da Câmara, ele não tem mais domínio sobre o campo publicitário que eu e você e nem as Big Techs, cara. Porque foram elas que deram início a tudo isso relacionado à publicidade que a gente tem. Primeiro o Google, depois o Facebook. E eles sabem muito mais do que o governo sobre tudo isso. Então, cara, eles colocaram aqui, tá? Precisa de mudança, tá? Ó, o que ele coloca é o seguinte: deixou de ser sobre combater a fake news. Ninguém quer notícias falsas se espalhem nas redes. Como plataforma de tecnologia, investimos continuamente em recursos e ações concretas e transparentes para combater desinformação e estamos comprometidos a debater qualquer sociedade como podemos enfrentar desafios juntos, tá? Mas o que ele diz aqui é o seguinte, ó, o projeto determina de modo genérico que as plataformas remunerem os veículos de imprensa que publicam notícias nas redes, como está proposta deixar em aberto
como isso funcionaria na prática, tá? Então, só que tem a ganhar aqui, cara, é Globo, tá? Folha de São Paulo. A imprensa é tudo que tem a ganhar aqui, tá? A gente não, a gente vai sair perdendo. Para você ter ideia, é o seguinte, ó, na PL, políticos e jornalistas terão isenção sobre regras da plataforma, tornando-os superiores, tá? Então, o que vai acontecer? Políticos e a imprensa poderão colocar o que bem entender, estando errado ou não, e eles não serão prejudicados pela PL da fake news ou então pelas regras das plataformas de publicidade. Então, cara, isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim. Presta bem atenção em tudo isso, tá? Presta muito bem atenção de tudo isso, como está correndo, como está se desenvolvendo, tá? Porque da forma que está se desenvolvendo, é no mínimo estranho a democracia, tá? E o Google já publicou o seguinte: se a gente for analisar todos os anúncios, tudo que é publicado, vai demorar muito tempo, porque a gente não tem mão de obra suficiente para isso. E precisa ser uma análise humana, tá? Para você ter ideia, eu vou fazer uma comparação só para você entender o seguinte. Lá nos Estados Unidos, a Amazon é que abocanha a maior parte de e-commerce, tá? Ela é que ganha mais dinheiro com isso. E 17% variando ali 25% do seu faturamento é de outros vendedores, tá? É de outras pessoas que estão vendendo. E você se pergunta, cara, por que a Amazon deixa que isso aconteça? É porque ela não consegue ter mão de obra suficiente para conseguir vender 730 milhões de produtos. Não tem armazém, não tem mão de obra suficiente para isso. O custo seria altíssimo e ela precisaria contratar mais pessoas e isso iria dificultar, além de aumentar o valor do produto. Então, ela prefere ganhar uma porcentagem em cima de outras pessoas que estão vendendo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: da forma que vai acontecer e trazer toda a responsabilidade para cima das big techs, elas vão precisar contratar mão de obra especializadas. Vai precisar de mais tempo, ou seja, os teus anúncios demorarão para ser aprovados. E o custo sobre eles aumentará muito mais, tá? E não só isso, cara. Não só isso vai acontecer. O Google publicou o seguinte: pessoas que fazem vendas internacionais não poderão continuar fazendo, tá? Então, ou seja, se você, e eu vou deixar para você disponível, tá? Esse link do Google. Se você é um cara que pratica dropship, você vai ser prejudicado pra caramba. Não só o cara que pratica dropship, tá? Mas o cara que vende seu PLR para América Latina vai ser prejudicado. E eu quero te chamar a atenção para algo que aconteceu e que terminou prejudicando bastante a gente como anunciante, que foi quando a Apple decidiu que não haveria mais compartilhamento de dados dos usuários do celular da Apple com o Facebook. E dessa forma te colocando às cegas nos anúncios, tá? O que o Google disse foi o seguinte: olha, a gente não vai poder mais repassar dados demográficos sobre os usuários, de acordo com a PL da fake news. Ou seja, tu vai estar no escuro, tá? Tu vai estar anunciando sem saber o desenvolvimento da tua publicidade. E tenho certeza que a maioria de vocês não tem grana para estar torrando dessa forma. Então, o que você precisa fazer, cara? Você precisa cobrar e se posicionar com relação a isso, tá? Você não é um mentiroso, tá?
você não é um espalhador de fake news se você não concordar com ela, tá? Não se deixe enganar e ser levado por isso, tá? Você apenas está exercendo o seu direito de discordar de algo porque estará te prejudicando. Os malefícios são muito maiores do que os benefícios. Então, do jeito que está a PL, ela vai prejudicar todos os anunciantes, além de prejudicar a tua liberdade como um usuário das plataformas de Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, Google e YouTube. Então, é muito importante você ficar ligado nisso, tá? Presta atenção nisso e não deixe que outras pessoas decidam o seu futuro sem você se posicionar, tá? É muito importante isso.